Louvado seja Deus pela presença de cada um. O Fernando também está aqui hoje com a esposa, né? Graças a Deus por vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Primeiramente, feliz Páscoa a todos. Deus abençoe. Meu cunhado, o Eduardo está aqui. Se der tempo que eu não via nem minha irmã, nem meu cunhado, nem meu... Me alegro quando eles estão comigo. Hoje é um dia especial, como a pastora Shirley iniciou o culto, ela iniciou de uma forma importante. Hoje é um dia da ressurreição, né, do Senhor Jesus, que a gente fala, mas existe um contexto de Páscoa, né, sobre as nossas vidas, e existe um contexto de Páscoa bíblico também, que a gente precisa levar ao conhecimento, né, a gente precisa buscar isso para entender as coisas que acontecem conosco hoje, por que nós estamos aqui, e o que aconteceu antes para que Jesus pudesse ser hoje o retrato da salvação para nós, né? Então, eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Êxodo capítulo 12, pode se sentar também. Obrigado, pastor. Eu estou meio fora da posição, deixa eu ajeitar. Bem. Louvado seja Deus. Êxodo capítulo 12. Ali nós temos, na semana passada eu falei sobre o Senhor, sobre aquilo que Deus fez, sobre aquilo que Deus faz, o imponderável de Deus, os improváveis do Senhor. E hoje eu quero falar um pouco sobre circunstâncias, as circunstâncias que Deus move as coisas. Eu acho importante a gente entender que o contexto da Páscoa, ele tem circunstâncias muito parecidas, que só um Deus poderoso pode fazer ao mesmo tempo, que só um Deus todo-poderoso pode fazer com que as coisas se encaixem de uma forma que a gente possa entender que não há erro na palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela é imutável, ela é a palavra de Deus. Então a igreja precisa entender, nós precisamos entender sempre isso, porque existem algumas coisas, algumas correntes, algumas vertentes que falam hoje em dia que a Bíblia contém a palavra de Deus. Então abrem margem para que a gente interprete algumas coisas que ali não estão. Mas a nossa visão e o nosso entendimento é que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é. Portanto, se ela é a palavra de Deus, ela é imutável. Ela não pode ser acrescentada, ela não pode ser interpretada à minha maneira exclusiva, mas o que está aqui é o que Deus escreveu para nós entendermos, para nós sabermos, né? E a Páscoa é um momento importante para a gente. A Páscoa é um momento importante para a igreja do Senhor, né? Porque ela ocorreu lá atrás, e hoje a gente vai ver um pouco das circunstâncias em que veio para lá onde ela foi instituída e na última vez onde ela foi relatada, biblicamente, né? Então, lá no capítulo 12 do livro de Êxodo, tem uma mensagem que nos diz assim, para a gente entrar no contexto histórico, para entender o verdadeiro significado que Deus tem para este momento. Então diz assim, e falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo, este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 12 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número de almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro será sem mácula, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês,
e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, o comereis apressadamente. Ouça o que diz aqui a palavra do Senhor, que eu vou ler para você. Esta é a Páscoa do Senhor. Ouça isso. Importante a gente gravar o que está escrito aqui em Gênesis 12. Esta é a Páscoa do Senhor. Ele dizendo: eu passarei pela terra do Egito esta noite, ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrareis por festa ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém? Então aqui nós vemos a instituição da Páscoa. Até aqui não existia isso. Até aqui não existia essa celebração. E, como muitos sabem, como a história está contando aqui, esses são os últimos dias do povo de Deus no Egito escravo. Né? É o finalmente de tudo. Então Moisés é levado até lá, prega sobre isso, as pragas vêm, Faraó tem o coração endurecido, não liberta o povo, mas nesta noite aqui, nesse dia aqui, as coisas vão mudar. Ouça isso. Nesse dia aqui, nessa noite aqui, as coisas vão mudar. Deus institui a Páscoa. Deus institui a Páscoa como sendo dele. Não como sendo, neste momento aqui, exatamente para o homem. Porque Deus já tinha algo preparado lá na frente, que é onde nós vamos chegar. Então, as coisas na Bíblia, elas não acontecem por acaso. Existiram circunstâncias nesse momento da história, onde a gente lê o que estava acontecendo. Então, Deus fala assim para eles: olha, eu vou fazer uma coisa com vocês, eu preciso ter um estatuto com vocês. Eu vou libertá-los. Moisés vai à frente do povo e vai libertar vocês. Mas é necessário que haja um sacrifício. É necessário que haja uma morte. É necessário que haja derramamento de sangue. É necessário que essas coisas aconteçam para que vocês sejam livres. Então, Deus institui aqui, fala para eles: vocês vão escolher. Moisés está relatando isso e Deus falando através dele. Vocês vão escolher um cordeiro. Cada família vai escolher um cordeiro. Cada família vai no seu terreno, creio que devia ser pequeno, porque eles eram escravos, ninguém provavelmente teria uma fazenda lá. Era um cercado, provavelmente, que eles conviviam com as coisas ali. Né? Então Deus diz para eles: escolham um cordeiro. Se for muito, se a família for pequena, vocês podem chamar uma outra família para estar juntos, mas é importante que vocês façam isso. Vão lá no pasto, vão lá onde vocês têm a criação, escolham um cordeiro sem mácula.
sem mácula, perfeito, sem mancha, sem feridas, que ele seja perfeito. E então vocês vão separá-lo e vão sacrificá-lo, diz a Bíblia aqui. E o sangue que vocês tirarem deste animal, deste cordeiro puro, deste cordeiro imaculado, deste cordeiro que vocês escolheram, vocês vão passar pelos umbrais das portas de vocês, porque nesta noite vai haver uma matança dos primogênitos, e o sinal que há de livrá-los é o sangue deste cordeiro que vocês escolheram. Guarda isso. É o sangue deste cordeiro que vocês escolheram. A relação de Deus é correta. Escolham. Vão lá, vejam, peguem, matem, tirem o sangue, passem. Eu vou passar por aí hoje à noite, e os primogênitos daqueles que as famílias não tiverem a marca deste sangue vão ser mortos. E isso aconteceu. Os primogênitos do Egito morreram. Então o faraó disse para Moisés: pega teu povo e vai embora daqui. E assim fez Moisés. E assim fez o povo. Então Deus já disse para eles ali, veja como Deus já conhece as coisas na frente: vocês vão comer com os sapatos nos pés, com o cajado na mão, vocês vão estar prontos. Porque na hora que isso acontecer, vocês vão ter que estar preparados. Ouça isso também. Por isso, grave as circunstâncias que Deus tem sobre os fatos bíblicos. Então vocês vão ter que estar preparados, para que a hora que isso acontecer, vocês saiam da escravidão e tenham liberdade. Atravessem o Mar Vermelho e sejam livres, e eu vou levar vocês para a terra que eu prometi aos antepassados de vocês. Essa é a promessa que Deus faz aqui. Essas são as circunstâncias que Deus coloca aqui. A escolha, sem ser com mácula, tudo Deus já deixando pronto. Então eles fazem isso e todas essas coisas acontecem. E o povo sai, os historiadores, a Bíblia narra em torno, e se tem uma contagem, em torno de 2 milhões de pessoas saíram com Moisés daquele dia, lá do Egito. E marcharam, e foram perseguidos depois, mas o mar se abriu, como vocês sabem, e atravessaram e começaram a caminhar em direção à terra prometida. E Deus fala para eles: tudo que vocês fizeram aqui, eu quero que vocês entendam que essa é a Páscoa do Senhor. Páscoa, Pessá, quer dizer passagem. Esta é a Páscoa do Senhor. E vocês vão fazer isso como memorial entre gerações e gerações. Não se esqueçam disso. Todos os dias, todos os meses corretos, aqui. Vocês vão fazer exatamente como eu estou falando para vocês aqui. E assim veio isso. E assim Deus fez isso. E o povo saiu. E o povo foi. E o povo caminhou. E o povo, a gente sabe da história. Era uma caminhada não tão longa, acabou demorando 40 anos, porque infelizmente o povo se esqueceu da celebração ao Senhor que eles tinham feito, e murmuraram, e apregoaram contra o Senhor, falaram coisas contra Moisés, contra Deus, contra tudo. Então ficaram peregrinando 40 anos no deserto. Mas não foi só nos 40 anos, você vai ver que no capítulo 16, passou-se pouco tempo, eles saem, se você folhear a Bíblia aí, ou se você passar no celular, você vai ver que daí os egípcios perecem no mar. No capítulo 15, eles já estão, Moisés está cantando, Moisés está falando dos milagres de Deus, Moisés está já narrando das maravilhas de Deus, Miriam, irmã de Moisés, e as mulheres estão dançando, e há um alarido de vitória no arraial do Senhor, e todos eles estão livres, com o sentimento de liberdade. Porém, veja, e o alerta que Deus faz para nós na circunstância agora, e vai fazer para nós depois também, que nós vamos concluindo, é que no capítulo 16,
Veja o que está escrito no versículo 1 ao 3. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tende tirado para esse deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? Então veja que se passou um pouquinho da história, se passou pouco tempo, e o povo já estava querendo ser escravo de novo. Deus tinha libertado eles de uma situação, e você vai ver que escravidão, principalmente diante de um faraó, não é uma coisa boa. Faraós eram temíveis, eram homens que tinham que manter o poder, se não fosse pela condição tranquila, era pela força, sem nenhum problema. Veja o que eles tiveram que passar para que Faraó liberasse-os de lá. Mas o povo, as circunstâncias de Deus aqui era que o povo, já no capítulo 16, murmurava contra Moisés e Arão, mas de uma forma de dizer assim: por que Deus nos tirou de lá? Por que Deus nos deu liberdade? Parece que nós éramos mais felizes quando éramos escravos. Então a gente vai começar a caminhar pela palavra do Senhor, e a gente vai ver que o povo de Israel começou a fazer a Páscoa, a se colocar, porque era um memorial, então se contava de geração em geração, né? Isso veio chegando e chegou até nós, não o que nós fazemos, não o que o mundo faz hoje, né? Isso é uma origem alemã. Era uma festa em favor de uma deusa da fertilidade alemã, em forma de lebre, em forma de coelho. Então ela vinha com ovos pintados, e era uma cultura alemã que veio se incorporando à cultura cristã. Por isso a gente vê hoje o coelhinho da Páscoa, etc., que não tem nada a ver com a Bíblia. Mas o povo estava naquela caminhada, e o povo judeu até hoje comemora isso. Até hoje tira o dia, não é, pastor João? Até hoje eles são fiéis àquilo que eles receberam do Senhor. Então veja que a gente vai chegar até o Evangelho de Lucas, capítulo 22, que é o texto, porque ele é narrado em alguns outros evangelhos, como é em Mateus, Marcos, tudo isso se complementa, mas aqui diz no texto aqui no título da minha versão, diz a última Páscoa, a ceia do Senhor. Então veja lá Lucas capítulo 22, versículo 7. Veja lá o que diz. Acompanhe comigo. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. Então, lembra, isso foi instituído lá atrás. Passaram-se muito tempo. E eles estão aqui. E mandou a Pedro e João, Jesus mandou a Pedro e João, dizendo: ide, preparem a Páscoa, para que a comamos. E eles perguntaram: onde queres que a preparemos? E Jesus lhes disse: eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. Ouça o que a narrativa diz. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos.
E indo eles, acharam aquele homem como Jesus lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa, exatamente no mesmo ritual que Moisés ordenou ao seu povo. Então, chegada a hora, Jesus pôs-se à mesa e com ele os seus 12 apóstolos. Então Jesus disse a eles, ouça, eu quero que você grave bem essas conexões que Deus faz de um tempo muito para trás para um tempo muito para frente, e a conectividade é perfeita, a circunstância é perfeita. O que aconteceu naquele fato vai acontecer nesse fato aqui. Então Jesus diz para eles assim, veja o coração de Jesus, o que ele fala: desejei muito comer com vocês esta Páscoa. Ouça, marque isso, pensa um pouquinho nisso. Desejei muito comer com vocês esta Páscoa. O que deve ter passado ali no coração daqueles homens que estavam com ele? A gente tem mais ou menos uma relação aqui e deve-se entender isso. Então ele disse assim, eu desejei muito comer com vocês essa Páscoa antes que eu padeça. Porque vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomem, repartam entre vós, porque já vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, façam isto em memória de mim. Semelhantemente também tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa, e na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por quem o homem é traído. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Contexto dessa passagem, contexto da circunstância de Deus para este momento aqui, que a gente pode casar, que a gente pode aglutinar aqui. Qual era a situação do povo de Israel no Egito? Qual que era? Escravos. Certo? Qual é a situação do povo de Deus aqui em Jerusalém? Dominados por Roma. Escravizados da mesma maneira, pagando muitos impostos, vivendo segundo as regras de um mundo, de um governador, de um rei que não era o deles. Então, o contexto em que Jesus está vivendo e o contexto em que Jesus está celebrando a Páscoa é o mesmo de lá de trás. É o contexto de escravidão, é um contexto de sufoco espiritual, é um contexto de momentos e de situações muito difíceis. Então Jesus está ali com os seus discípulos, Jesus está ali com os seus apóstolos, com aqueles que estavam próximo dele, e fala: eu desejei muito este momento. Jesus está dizendo assim, em outras palavras: eu desejei muito estar aqui, porque ele narrando aqui, o meu corpo e o meu sangue estão sendo partidos por vocês. Nós só teremos outra oportunidade de nos reunirmos, diz Jesus, com esse memorial aqui, quando o reino dos céus estiver implantado. Aí sim nós teremos a grande ceia do Senhor, a grande mesa do Senhor novamente. É o que Jesus estava falando. Então é importante a gente entender que aqui o contexto é muito semelhante, muito parecido, talvez me atrevo a dizer exatamente igual
a escravidão era a mesma, o domínio era o mesmo, a situação era a mesma. Então Jesus fala: vamos comer a Páscoa, vão lá, falem com um homem, com um chefe de família, nós vamos lá na casa deste homem, preparar a Páscoa lá, nós vamos fazer o que tem que ser feito, eu vou estar lá fazendo o que tem que ser feito. Mas aí aqui tem uma diferença, e aqui tem uma diferença da libertação, que lembra que eu falei para vocês, gravem, quando Deus fala lá para o povo de Israel: vão lá e escolham o cordeiro, escolham, vocês vão lá e escolham o cordeirinho lá, sem mácula, sem mancha alguma. Aqui, não são eles que escolhem o cordeiro. Aqui quem escolhe o cordeiro é Deus. Aí você lembra do que João Batista falou quando viu Jesus? Para te confirmar biblicamente isso, que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esta é a Páscoa do Senhor, quando ele fala lá atrás. O Cordeiro não seria mais escolhido pelos homens. O Cordeiro foi escolhido por Deus. Mas o Cordeiro escolhido por Deus era o seu próprio Filho. O Cordeiro escolhido por Deus foi o seu próprio Filho. Mas Deus podia mudar o ritual da Páscoa? Não. Porque a palavra dele é imutável. Vocês vão fazer exatamente isso como um memorial eterno. Vocês vão sempre celebrar isso como um memorial eterno. Então isso não pode ser mudado. A palavra de Deus não volta atrás. Deus não mente, Deus não engana, Deus não muda. Deus é o mesmo que foi lá, Ele é aqui. Só que o que acontece, o que Deus diz para eles fazerem com o cordeiro? Sacrificar. Então, o que Deus tem que fazer com o seu cordeiro? O que Deus tem que fazer com o seu cordeiro? Sacrificá-lo. Sacrificá-lo exatamente igual. Isaías 53, versículo 10 diz que agradou ao Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar, para que depois ele pudesse ver os frutos daquilo que tinha acontecido. Então o nosso Deus, como é um Deus que promete e cumpre, como é um Deus que fala e faz, como é um Deus que não muda, e esta palavra é a palavra dele. Então disse Deus lá atrás: pega o cordeiro, escolham vocês aí e matem. Aqui diz a palavra, o Cordeiro de Deus, Jesus, que tira o pecado do mundo. Então Deus escolheu o seu cordeiro, para que esse cordeiro tirasse o pecado do mundo, e Deus o sacrifica por mim e por você. Deus não abriu mão da Páscoa, porque Ele fala lá atrás: essa é a Páscoa do Senhor. A Páscoa para nós hoje é Cristo. A Páscoa para nós é Cristo sendo sacrificado, morto, deixado naquela cruz, abandonado ali, para que eu e você hoje pudéssemos estar celebrando a Páscoa do Senhor, dizendo: Jesus ressuscitou, nós temos vida, nós somos livres, nós não somos mais escravos.
E esses homens que estavam aqui neste tempo, a maioria deles não entendeu isso, continuaram escravos e continuam escravos até hoje. Continuam fazendo a Páscoa, mas com o seu território ali travado no meio dos seus inimigos, ninguém toca neles, mas eles também não conseguem, estão sempre sendo ameaçados, não há uma noite de tranquilidade em Israel, como era lá atrás. Mas Deus fez aquilo que tinha dito que faria. E jamais, quem sabe, os discípulos nem entenderam naquele primeiro momento o que estava fazendo o corpo, o sangue, provavelmente não. Talvez eu, se estivesse lá, também não entenderia, poxa, mas o que está acontecendo aqui? Mas eles entenderam depois da ressurreição, como o texto que a Shirley leu aqui, que as coisas aconteceram e Deus fez com que tudo acontecesse e entregou-se aquilo ali, entregou o seu filho, sacrificou. Lembra a passagem em que Jesus é preso, que é logo aqui, porque tem a Páscoa, eles vão para o jardim, e ali já acontece todas as coisas, já é uma sequência de fatos que vai desencadear na crucificação e que vai desencadear na ressurreição ao domingo. Lembra o que Pedro quis fazer ou fez? Tirou uma espada, cortou a orelha de Malco. Então Jesus vai lá, cola a orelha, e o que Jesus diz para ele? Pedro, você acha que se eu não pedisse agora, e meu Pai nos céus não mandaria 12 legiões de anjos a nosso favor e acabaria com tudo isso? E aí Jesus está lá no Getsêmani dizendo, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Qual que era a vontade de Deus? Sacrificar seu próprio filho. Então a gente vai entender porque João fala lá no capítulo 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse foi um preço caro, é um sangue caro, nós não somos salvos de graça, nós somos salvos pela graça. Não foi de graça, foi caro, mas o caro se transformou em graça para nós. A cédula que era contra mim e contra você, nesse dia aqui ela começou a ser rasgada. Deus começou a fazer a obra que tinha lá, as circunstâncias as mesmas, o Deus o mesmo, o Cordeiro diferente. Não adiantava nada eles pegarem um cordeiro que eles estavam por lá e colocar ali e fazer o sacrifício e pegar o sangue e passar pela porta. Não era mais esse sangue que Deus queria. Não era mais sangue de cordeiro, de bois, de bezerros. Era um sangue puro, um sangue do seu Filho, que nunca pecou, que nunca errou, que nunca falhou, que levou sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras de Jesus, pelo que ele sofreu, nós fomos sarados. Ele sofreu com permissão de Deus. Deus o escolheu para isso. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João já tinha a revelação de Deus do que aconteceria. Porque você vai falar para uma pessoa naquela época, você vai falar para quem está no contexto aqui, você vai falar assim, este é o Cordeiro de Deus, você já vai saber o que vai acontecer com o Cordeiro. Lembra Abraão indo sacrificar o seu filho Isaque? Quando ele vai sacrificar o seu filho Isaque, o que aparece lá, qual é a voz que ele escuta? Deus proverá para si, para ele, um cordeiro. E ele proveu o seu filho. Então este amor, este dia de hoje,
Esta condição que estamos vivendo aqui é justamente para se entender o significado disso e se compreender que Deus é imutável na sua palavra. O Deus que está aqui conosco hoje, através do seu Espírito Santo, que está nesta igreja, que está na sua vida, Ele não muda aquilo que Ele fala. Se Deus tem planos de paz e de bênção para você, Ele fará. Quem sabe você tem que passar algo, porque Jesus disse, e é esse o grande tema do Evangelho: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então aqui acontecem esses fatos. Os discípulos não entenderam, não foram orientados. Jesus falou para eles várias vezes, mas eles não compreenderam isso, porque também não era nem bom para eles quererem entender. O mestre estava com eles vendo milagre todo dia, toda hora, todo instante. Você quer que ele vá embora? Não quer. Ninguém queria. Mas Deus fala: não, a minha palavra está acima de tudo. O que eu falei lá atrás vai acontecer aqui. Então a gente vai ter que entender que nesse dia aqui muita coisa morreu. O alerta para a igreja hoje que Deus me deu no meu coração é Gálatas capítulo 5, versículo 1. Depois ele vai discorrer acerca da circuncisão, mas o versículo 1 é interessante. Vocês estão livres, cuidem para não voltarem a ser escravos. Por quê? Porque como o povo lá atrás saiu livre, saíram fazendo festa, saíram cantando, tocando instrumentos, fazendo poesias, no capítulo 16 já estavam dizendo: por que nós saímos de lá? Por que Deus nos tirou de lá? Por que isso? Porque Deus não faz assim? Porque Deus não faz assado? Porque Deus é assim? E isso é uma tendência do ser humano. Então a Páscoa e a ressurreição de Cristo tem que firmar em nós que nós temos que cumprir o que Ele nos diz, que é perdoar, que era amá-lo sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Essa é a verdade, a razão do sacrifício de Jesus, para que a gente possa ter uma ideia cristã de que um dia, quando nós morrermos, nós ressuscitaremos com Ele, para Ele, na presença dEle, no poder dEle. Por que eu afirmo isso para você? Porque o mesmo Deus que entregou o seu Filho e disse, instituiu a Páscoa lá atrás, e quando foi na hora de entregar o seu Filho na Páscoa, o Cordeiro Santo de Deus, que tirou o pecado do mundo e foi morto, e foi crucificado da mesma forma, o sangue dele se esvaiu da mesma maneira, para que eu e você tivéssemos a salvação e a vida eterna. Este mesmo Deus diz que existe ressurreição, que Jesus ressuscitou, e que se eu e você nos mantermos firmes no caminho do Senhor, nós ressuscitaremos com Ele da mesma forma. Nós não precisamos duvidar de Deus, porque Ele disse e fez da maneira mais doída possível. Ele deu o seu Filho. Ele entregou o seu Filho. Ele entregou. Talvez se fosse eu e você não faríamos isso. Eu provavelmente não faria. Eu digo por mim. Mas Ele fez. Então a grande conquista nossa hoje, e as pessoas confundem, eu fico quando eu vejo esses fantoches em cima disso tudo. Esse momento foi uma coisa tão séria. Mas se inventa um monte de coisa, até nas igrejas, Gente, isso aqui é muito sério. Muito sério. A gente, às vezes, pelas nossas atitudes, a gente está dizendo que a gente preferia ser escravo.
E a gente precisa continuar firme, porque a ressurreição virá. Porque uma coisa é certa, não é? Todo mundo vai morrer. Até o Cordeiro de Deus morreu. Até o Cordeiro de Deus morreu. A grande presença e o grande domínio sobre todas essas coisas está em 1 Coríntios, capítulo número 15. Vamos comigo lá. John, por favor, vem aqui. Abra em 1 Coríntios capítulo 15. Lembra de Gênesis capítulo 3? O que aconteceu lá? Adão peca. E Deus diz o que para ele? Você foi feito do pó, você vai ter que voltar para o pó. Ou seja, você vai ter que morrer. Não era para ter acontecido, mas aconteceu. Porém, a Bíblia nos diz que Jesus é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Então, a grande vitória nossa hoje, que nós podemos realmente glorificar ao nosso Senhor e glorificar a Ele, e ver que tudo isso está encaixado num plano só, num plano de salvação em Cristo Jesus. Não dá para combater isso, porque são argumentos poderosos bíblicos. Claro, temos que crer, sim. Mas sem fé, é impossível agradá-lo. Versículo 55 diz assim, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós, igreja do Senhor hoje, na face da terra, Filipenses capítulo 2, abra lá. Tem um texto fraternal da igreja que é importante, que diz que temos que todos andar juntos em humildade, não façamos nada por contenda, um querendo ser maior que o outro, porque na verdade aqui diante de Jesus nós somos exatamente iguais e somos pecadores do mesmo jeito. Então, a palavra de Deus, para a gente encerrar essa mensagem, diz assim, Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vocês, igreja, em mim, em você que está aqui hoje, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente
Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que todo joelho, para que todo para que todos os joelhos dos que estão nos céus, debaixo da terra, na terra e debaixo da terra, se dobrem diante do Senhor Jesus, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deixa eu ler de novo. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Só pode acontecer isso com quem está vivo. Então, aqui está dizendo, Jesus está vivo. As mulheres foram lá ver no sepulcro, e o anjo disse a elas: porque vocês procuram dentre os mortos aquele que vive. Então a palavra para nós hoje é: procure aquele que vive. Procure andar diante dos preceitos daquele que vive. Ele morreu por mim e por você, mas hoje, como estamos neste momento, Ele ressuscitou. Isso não é só para o domingo de Páscoa, é para a vida nossa toda. Ele ressuscitou, Ele está vivo, está à destra do nosso Pai. Este é o momento da igreja de Páscoa real. Não precisamos fazer muita coisa, é só declarar isso. É isso que Deus quer. Celebrem a Páscoa do Senhor. Celebrem a Páscoa do Senhor. O que é para nós hoje celebrar a Páscoa do Senhor? A Páscoa do Senhor nesse tempo é Cristo. A Páscoa do Senhor que foi sacrificado é o seu Filho Jesus. Então celebre a Cristo na sua vida, celebre a Cristo no teu coração, celebre a Cristo em todo momento da sua vida, porque Ele ressuscitou, e se nós nos mantermos firmes, nós ressuscitaremos na presença dEle, com Ele e para Ele. Amém? Vamos nos colocar em pé, em nome de Jesus.